Guerras não declaradas são algo comum. Tragicamente, o nosso governo pratica guerras preventivas, que nada mais são do que agressões, sem que o povo americano reclame. Infelizmente, a gente se acostumou a viver com o uso ilegítimo da força por parte do governo. Para construir uma sociedade realmente livre, é essencial entender e rejeitar a ideia de iniciar o uso da força. E se às vezes para amar o seu país fosse preciso mudar ou até abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que governa menos? E se fosse perigoso ter razão quando o governo está errado? E se fosse melhor morrer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora mais perigosa para a liberdade fosse agora? Oi pessoal, aqui é o juiz Andrew Napolitano, do programa Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026. O Max Blumenthal está com a gente agora. Max, eu quero começar falando sobre o presidente Trump, que ontem recebeu crianças de 8 e 9 anos no Salão Oval. E meus amigos, é um pouco difícil de assistir, mas o Max vai analisar isso pra gente. Aqui está o presidente falando de violência e usando linguagem grosseira com as crianças. Eles não têm armas. Então você pode ter 200 mil pessoas protestando e 5 ou 6 pessoas desequilibradas com armas. E quando elas começam a atirar, bem no meio dos olhos, e você vê um cara cair, depois outro cair, e ninguém tem arma, de repente uma mulher cai morta, com uma bala bem ali, sempre bem ali. Aí outra mulher cai. E a notícia começa a se espalhar, e vem o pânico. E então eles correm, e a gente não pode deixar o Irã ter uma arma nuclear. Talvez você seja jovem demais para lembrar disso. Não sei se quero. Eles provavelmente sabem. Provavelmente sabem melhor do que a maioria das pessoas. Mas você não pode deixar um bando de lunáticos ter uma arma nuclear. O presidente Trump, nunca houve um homem que merecesse mais um Nobel. Ele acabou com 8 guerras, incluindo a da Índia com o Paquistão, que teria sido uma guerra nuclear. 8 delas. E eu chamei todo mundo, Gary, e disse, sabe de uma coisa? A gente acabou de quebrar todos os recordes. E agora, vamos ter que encarar um desafio, porque precisamos ir até o Irã para tirar deles a arma nuclear. Eles teriam uma arma nuclear em 2 semanas, lembra? A gente mandou aquele lindo bombardeiro B-2 e destruímos o potencial nuclear deles. Foi completamente eliminado, para quem não sabe. Teríamos um Irã com arma nuclear e talvez nem estivéssemos todos aqui agora. Muito obrigado. E Bryson, muito obrigado. Você realmente levou isso a outro nível. É verdade. Biden e o presidente Obama acharam que isso não era importante e estão completamente errados. Muito obrigado a todos. It's em never se controlar. Olha, tem muita coisa aí. Ele diz que 4 ou 5 pessoas doentes, com rifles de precisão, mataram 40 mil manifestantes. Então, de certa forma, ele desmonta a mentira de que 30 a 40 mil manifestantes foram mortos nos dias 8 e 9 de janeiro. E, ao mesmo tempo, o Trump, numa revelação anterior, uma revelação não intencional, disse que os Estados Unidos armaram os curdos e que eles estavam envolvidos nesses chamados protestos, que, na verdade, foram motins de mudança de regime, com o objetivo de derrubar o governo do Irã. E agora estamos aqui, depois de 40 dias de guerra imposta ao Irã, e o Trump não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos militares. Nos dias que antecederam 28 de fevereiro, quando Trump se uniu a Israel para tentar decapitar o governo iraniano e toda a sua liderança, ele estava convencido, depois de uma reunião na sala de situação com Netanyahu, em que o primeiro-ministro israelense ficou na cabeceira da mesa e Trump sentado ao lado, de que esses ataques de decapitação levariam à rendição da República Islâmica.
Ele acreditava que os protestos voltariam às ruas, tomariam força e acabariam derrubando o governo e a guarda revolucionária, assumindo o controle. Depois de tudo isso, ele não conseguiu atingir nenhum dos objetivos militares ou políticos que tinha anunciado no começo. E antes do dia 28 de fevereiro, Trump não tinha dado nenhuma explicação ao público americano sobre por que essa operação precisava acontecer. No passado, a gente viu George W. Bush dizendo que era para impedir armas de destruição em massa, e o matter é o protranulen, assim brígido. Eles espalharam uma série de mentiras sobre nuvens em forma de cogumelo, aquelas nuvens atômicas que estariam se aproximando. Agora não há nada disso. Então, depois de todos esses fracassos, 40 dias e depois um cessar-fogo, e depois os Estados Unidos prorrogando o cessar-fogo de forma unilateral, já que os negociadores iranianos simplesmente não apareceram em Islamabad, porque entendem que essas negociações são só uma fachada para continuar a guerra e, na prática, uma piada. Donald Trump está tentando convencer alunos aleatórios de escola de que o Irã vai matá-los em 2 semanas e que estamos diante de uma nova crise dos mísseis de Cuba. Essa é a mensagem dele para o público americano, tentando assustar estudantes, e não está funcionando. A população está completamente cansada dessa guerra. Donald Trump não consegue continuar a guerra, mas também não consegue se afastar dela, por vários motivos. E isso eu acho Ronald a compor obstinado de enorme fracasso no verdade. Mas Max, são 2 guerras diferentes. Eles mudaram o nome de Fúria Épica para Projeto Liberdade. Isso reinicia o cronômetro. Vamos ver. Fúria Épica durou 6 semanas. E o Projeto Liberdade, será que chegou a durar 6 horas? A Operação Epic Fury começou como Epstein Fury e terminou como Epic Fail. Foi um fracasso total. O Washington Post agora está noticiando que todo mundo já sabia, que o Irã devastou bases militares dos Estados Unidos em toda a região. Segundo o jornal, e como quem acompanhava isso mais de perto já sabia, cerca de 230 ativos militares, bases, bunkers, sistemas de radar que custam bilhões de dólares foram destruídos, a maioria no Kuwait e na Arábia Saudita, nas bases mais importantes. A base aérea de Al-Udeid também perdeu seus principais sistemas de radar. O Washington Post informou hoje, citando uma fonte da CIA, que o Irã ainda mantém 75% de seus estoques de mísseis balísticos e da capacidade de lançá-los. Eu suspeito que isso seja uma estimativa por baixo. Então, voltar à guerra significaria a destruição ainda maior das bases americanas. Isso criaria uma divisão ainda maior entre os Estados Unidos e os estados vassalos do Golfo, dos quais o país depende e que foram o pilar dos chamados Acordos de Abraão, ou como alguns dizem, os Acordos Epstein. Agora a gente sabe que a Arábia Saudita e o Kuwait se recusaram a conceder aos Estados Unidos acesso para sobrevoo ou direitos de base, quando Trump lançou o chamado Projeto Liberdade. Isso mostra o tamanho do fracasso do que eles chamaram de Fúria Épica. O Projeto Liberdade foi lançado. Os Estados Unidos anunciaram que iriam escoltar embarcações pelo Estreito de Hormuz. Nenhuma empresa de navegação aceitou participar. Nenhuma seguradora topou seguir essa política. É algo absurdo por si só. Os Estados Unidos, ou melhor, Trump, afirmam que a Marinha Americana vai informar aos petroleiros a localização das minas iranianas, mesmo sabendo que o próprio Irã já perdeu a localização de muitas das suas próprias minas. Não houve nenhuma menção sobre a possibilidade de drones ou mísseis atingirem aqueles navios. Um petroleiro sul-coreano foi atingido, e isso basicamente marcou o fim do Projeto Liberdade. Os Estados Unidos tentaram enviar alguns destroyers ou outros navios pela região, mas enfrentaram tiros de advertência do Irã. Trump declarou que a marinha iraniana foi totalmente destruída, que as forças armadas do Irã foram aniquiladas e que, ainda mais importante, o bloqueio naval imposto aos portos iranianos devastou completamente a economia do país.
E hoje, a CIA divulgou por meio do Washington Post que o Irã pode resistir por pelo menos 3 a 4 meses sob o cerco naval americano, enquanto a economia global entra em colapso e o fertilizante deixa de chegar aos fazendeiros dos Estados Unidos, bem no coração do país, na base de apoio de Trump. Donald Trump, durante uma madrugada inteira postando um monte de porcaria feita por inteligência artificial, publicou uma foto, uma imagem gerada por IA, em que ele aparece segurando 5 ou acho que 6 cartas do jogo Uno, o que na verdade significa que ele está perdendo de acordo com as regras do jogo. Mesmo assim, ele declarou que tem todas as cartas. Na prática, ele não tem carta nenhuma para jogar, porque está claramente com medo de voltar à guerra e ver a destruição das bases americanas, o colapso dos estados vassalos dos Estados Unidos no Golfo, que estão literalmente à beira da desestabilização e do colapso econômico. Dubai, por exemplo, está com apenas 10% de ocupação nos hotéis. Mesmo assim, ele não consegue evitar a guerra, por causa da pressão dos israelenses e da própria incapacidade de simplesmente aceitar a derrota. Então ele fica preso nessa política congelada que está devastando a economia global. Trump diz que tem todas as cartas. Na verdade, não tem nenhuma. E para alguém que passou a vida inteira mergulhado na cultura decadente dos cassinos, o cassino Trump, ele deveria saber a hora de desistir. Mas não sabe. As pessoas finalmente estão começando a fazer perguntas. Por que o Israel pode tirar armas nucleares e o Irã não pode? 39 democratas da Câmara já fizeram essa pergunta. Isso é um verdadeiro ponto de virada. Só o fato de alguém ter tido coragem de colocar isso na mesa já é significativo. Deixa eu abrir aqui essa carta. É uma carta assinada, em sua maioria, pelo grupo progressista dos democratas. O nome mais conhecido é o do Joaquim Castro, está sob o nome dele. E aí você vai ver todos aqueles nomes familiares dos democratas mais progressistas. E isso levanta a questão de por que algo em torno de 150 democratas na Câmara não assinam essa carta. Porque parece algo meio óbvio, né? Mas a carta declara que os Estados Unidos deveriam acabar com a política de reconhecer a ambiguidade estratégica de Israel sobre o seu programa nuclear na instalação de Dimona, no deserto de Negev. Essa instalação é totalmente sem regulação e, graças à proteção diplomática dos Estados Unidos, pode existir sem inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. E o motivo é que os Estados Unidos estão agora travando uma guerra lado a lado com Israel contra o Irã, supostamente para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. A razão pela qual o Irã tem um programa nuclear com capacidade de rompimento é porque ele tem enfrentado uma guerra de mudança de regime vinda de Israel, uma potência nuclear secreta ou ambígua. Então essa carta faz todo sentido. Está na hora de os Estados Unidos reconhecerem que estão travando uma guerra com outra potência nuclear, que o Reino Unido também está envolvido nessa guerra e que ele também é uma potência nuclear. E tem uma certa ironia nisso. Os Estados Unidos, na verdade, ajudaram o Irã a desenvolver seu programa nuclear por meio do projeto Átomos para a Paz, do presidente Eisenhower. O programa nuclear iraniano não começou com a República Islâmica. Ele começou ainda sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Eu cheguei a visitar o reator nuclear em Teherã, que o Shah desenvolveu para fins civis, e que agora é motivo de preocupação. Naquela época, Israel, inclusive, ajudava a treinar físicos e cientistas nucleares iranianos. Agora, isso virou motivo de preocupação, porque Israel teme que isso sirva como um fator de dissuasão contra uma guerra de mudança de regime. Essa carta expõe completamente a hipocrisia de Israel. Ela menciona Mordecai Vanunu, que além de Julian Assange e de algumas outras figuras, é um dos denunciantes mais corajosos da história. Ele era técnico, com autorização especial de segurança, na instalação nuclear de Negev, nos anos 70, e revelou à imprensa internacional que Israel tinha um programa nuclear secreto, desenvolvido com a ajuda dos Estados Unidos e da França. Desde então, Israel caçou Vanunu.
continua caçando e o torturou por toda a vida. O Mossad capturou ele depois de dopá-lo, acho que usando uma armadilha de sedução, levou de volta para Israel, condenou e deu uma pena de 20 anos ou prisão perpétua. Ele ficou em confinamento solitário por 11 anos. Eu cheguei a me encontrar com o irmão dele, anos atrás, quando estive em Israel, e o irmão me disse que o confinamento solitário tinha destruído completamente o estado mental do Vanunu. Basicamente, ele estava sendo assassinado em tempo real por Israel, através do isolamento e da tortura, como preço por ter exposto esse programa. Agora não dá mais para esconder. Tá tudo sob papel timbrado oficial do Congresso. Um caso que eu gostaria que o Joaquim Castro e os democratas da Câmara tivessem mencionado é o escândalo da NUMEC, em que material nuclear foi roubado. Urânio altamente enriquecido foi roubado da usina da NUMEC, a Corporação de Materiais e Equipamentos Nucleares, em Apollo, na Pensilvânia. A operação foi conduzida por Rafi Eitan, que na época era um dos líderes do Mossad, uma figura central no roubo de segredos nucleares dos Estados Unidos em várias frentes. E todo esse episódio foi encoberto por James Jesus Angleton, que atuava como agente duplo da CIA e do Mossad. Ele era o responsável pela área de Israel dentro da CIA, ao mesmo tempo em que chefiava as operações de contra-inteligência da agência. Está na hora de entender como Israel obteve sua capacidade nuclear, não só por meio de cooperação secreta com os Estados Unidos e de cobertura diplomática americana, mas também roubando segredos nucleares do país, inclusive dados do laboratório de Los Alamos. É isso que os americanos precisam saber. Israel tem um mecanismo de entrega que o Irã não tem. Os mísseis Jericó 2 e 3. São mísseis balísticos intercontinentais com os quais Israel pode acionar a chamada opção Samson e atingir alvos na Europa Ocidental, e até mesmo nos Estados Unidos, se decidir fazer isso. Israel já usou chantagem nuclear contra os Estados Unidos na Guerra de 1973, quando acreditava estar diante de uma ameaça existencial. Depois que as forças egípcias conseguiram cruzar a península do Sinai e devastar colunas de tanques israelenses, enquanto a Síria avançava. Houve então uma forte pressão sobre Nixon e Kissinger para autorizar um grande envio de armas. E de acordo com Jonathan Pollard, o espião israelense que infiltrou a inteligência naval dos Estados Unidos, ele agora é um político em Israel e amigo do embaixador americano, Mike Huckabee. Segundo uma entrevista recente com o próprio Pollard, a inteligência israelense levou o embaixador dos Estados Unidos até um campo de aviação no deserto do Negev, mostrou a ele um jato israelense com uma arma nuclear acoplada e disse: "Nós vamos lançar uma arma nuclear sobre o Egito, a menos que vocês autorizem esse envio de armamentos." Ou seja, chantagem nuclear, roubo nuclear e tortura de denunciantes são a base do programa nuclear de Israel. E agora isso veio à tona. É hora do público americano pressionar seus representantes para que assinem essa carta. O que levou esses 33 ou 39, não lembro bem o número, democratas a escreverem isso? Eu acho que é simplesmente um nojo com a política em geral e com o espaço que eles agora têm, a liberdade política que conquistaram, para dizer coisas que antes eram proibidas, tanto no Congresso quanto em público, na vida americana, sobre Israel e essa relação especial sinistra em que os Estados Unidos protegem uma potência nuclear secreta enquanto entram em guerra para impedir outro país de conseguir uma arma nuclear, mesmo quando esse país nem tem um programa de armas. A base do Partido Democrata agora é claramente contra essa relação especial com Israel. A ponto de Rahm Emanuel, alguém que perdeu um dedo num acidente de cozinha durante um programa júnior das Forças de Defesa de Israel num verão, ele e o irmão, que é agente de talentos, ambos totalmente dedicados a tentar salvar essa relação com Israel,
agora precisarem propor esse plano ardiloso de fazer Israel pagar pelas próprias armas, só para proteger o relacionamento como um todo. O apoio da base do Partido Democrata a Israel, assim como o dos eleitores democratas, está em números de um dígito. A maioria dos democratas, na verdade, agora apoia a Palestina em vez de Israel, segundo as pesquisas. Então, e a máscara caiu completamente, com Trump travando essa guerra ao lado de Israel. Como disse Pete Hegseth, tudo que os iranianos vão ver são as estrelas e listras e a estrela de Davi no céu. Eles podem dizer isso agora sem sofrer nenhuma consequência. E, na verdade, os eleitores deles vão recompensá-los por isso. O motivo de tantos democratas não terem assinado é que são eles que respondem à classe dos doadores. Eu fico me perguntando se esses democratas têm noção, estou mudando de assunto aqui, Max, de que tem gente na Casa Branca ganhando dinheiro com negociações internas, baseadas nas manipulações do mercado feitas pelo Trump. Sim, e isso volta à nossa conversa sobre o Projeto Liberdade, que durou mais ou menos 24 horas. Foi um fracasso total. Mas para Trump e os comparsas dele, a turma do Trump SA, foi um sucesso enorme. Porque quando Trump encerrou o Projeto Liberdade, de repente algo como 7 operadores fizeram apostas gigantescas contra o petróleo. Eles estavam apostando que o preço do petróleo ia cair. Na verdade, não foram só 7, mas uma série de operadores. 7 horas depois dessas apostas, o site Axios publicou que os Estados Unidos e o Irã estavam perto de um acordo e que estavam analisando um memorando de 2 páginas vindo dos Estados Unidos. E eu poderia ter dito logo de cara que isso era uma mentira completa. E eu saberia que era mentira por causa de quem assinava aquela matéria. Esse artigo foi escrito por Barak Ravid, que é o principal repórter do Axios sobre assuntos de Israel e Palestina e sobre o Oriente Médio. Ele trabalha em Washington, mas é veterano da unidade de inteligência 800 e 200 de Israel, ex-reservista israelense, e tem sido o principal porta-voz e defensor de Jared Kushner, Steve Witkoff e Donald Trump nos últimos 19 dias. Barak Ravid publicou 5 matérias falsas, alegando que os Estados Unidos e o Irã estavam perto de um acordo, ou que o conflito estava chegando ao fim. E a cada vez surgiam apostas ou operações de venda de petróleo para gerar lucro com informação privilegiada para os aliados de Trump. Parece haver uma coordenação entre Ravid, seus chefes no Axios, e o governo Trump, para lucrar com essa guerra em benefício da empresa Trump, enquanto enganam o público. Toda vez que essas matérias são publicadas, elas se vêm forth, como fizeram neste dólar. Mohammad Ghalibaf, o presidente do parlamento iraniano, chamou o Axios de fósios, tipo fálcios. Em 2 ocasiões, Ravid plantou matérias ou publicou matérias plantadas para defender a ideia de uma guerra com o Irã. Então o que a gente vê é um esquema de corrupção, em que pelo menos 2,8 bilhões de dólares em lucros de operações internas foram gerados com base em notícias falsas plantadas junto com Barak Ravid e outras fontes, para manipular o mercado enquanto Trump perde a guerra, destrói a economia global e prejudica profundamente o futuro econômico dos americanos comuns, que acabam pagando mais caro pelo combustível, especialmente os trabalhadores mais pobres. O Departamento de Justiça diz que está investigando esses 2,8 bilhões de dólares em negociações internas. Mas isso vai ser o maior encobrimento que a gente já viu. Eles também estão envolvidos. Mas isso também é um escândalo que envolve um dos repórteres mais corruptos e desacreditados do planeta, o Barak Ravid. E se você olhar a linha do tempo dele no Twitter ou no X, dá pra ver que ele tá surtando agora, porque finalmente foi desmascarado. Mas também tem o Jared Kushner, o Steve Witkoff e o Donald Trump. E tem mais um ponto que eu preciso mencionar. Qualquer conversa sobre o Trump fazer um acordo pode ser facilmente descartada. O Jared Kushner e o Steve Witkoff, a gente sabe de que lado eles estão.
Eles são basicamente ativos israelenses, e a equipe de negociação do Irã sabe disso. O chefe do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento iraniano acabou de dizer ao nosso repórter do The Grey Zone, o Wyatt Reed, numa entrevista exclusiva, que os iranianos não confiam no Witkoff nem no Kushner por esse motivo. E eles acabaram de adicionar uma nova pessoa à equipe, Nick Stewart, da Fundação para a Defesa das Democracias, que é uma organização israelense em Washington, responsável por elaborar toda a política de Trump, incluindo o bloqueio naval, o chamado Projeto Liberdade. O Nick Stewart, em comentários que publiquei num painel com o Elliot Abrams, e outro participante desse painel era o secretário do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, disse que é contra qualquer tipo de negociação com o Irã, inclusive com a liderança reformista, que está bastante disposta a fazer um acordo com os Estados Unidos. Segundo ele, todos fazem parte de um regime totalitário que precisa ser derrubado. Espera um pouco. Ele é contra as negociações e faz parte da equipe de negociação Witkoff-Kushner. Jared Kushner acabou de nomear Nick Stewart para aconselhar Steve Witkoff sobre o Estreito de Hormuz e esses assuntos. Essa é a história oficial. O verdadeiro motivo é isolar o J.D. Vance e garantir que não haja nenhum acordo, de acordo com os objetivos de Israel, a quem todas essas figuras servem. Mais uma vez, a Fundação para a Defesa das Democracias é o principal centro de estudos de Israel em Washington, e foi ela que elaborou toda a política de Trump, enquanto afastava qualquer voz racional do governo Trump. Uau, você tem mais 2 minutinhos para conversar com a gente sobre liberdade de expressão no Reino Unido? Tenho mais de 2 minutos, se você tiver também. Quer dizer, tem 2 casos no Reino Unido, e eu vou tentar resumir em 2 minutos, que mostram... Eu só quis dizer isso de forma metafórica. Pode levar o tempo que quiser, Max. Certo. Eu não sabia se você tinha outro convidado. Existem 2 casos no Reino Unido que mostram como os direitos dos cidadãos britânicos foram corroídos até um ponto sem volta, por uma liderança política completamente vendida e ocupada, pelo menos aparentemente chefiada pelo primeiro-ministro Keir Starmer. O primeiro é esse caso incomum de esfaqueamento, em que um homem claramente com problemas mentais, um imigrante muçulmano no Reino Unido, teria esfaqueado 2 judeus, e eu digo teria, porque foi isso que toda a mídia britânica noticiou, no bairro de Golders Green, em Londres, que é uma área de maioria judaica. Disseram que foi um terrível ataque antissemita. Isso levou Keir Starmer a fazer um pronunciamento nacional, no qual ele colocou a culpa, de forma direta e firme, nas marchas pró-Palestina. E aqueles que marcham, segundo ele, são cúmplices disso e devem ser criminalizados e punidos por dizer frases como globalizar a intifada, sugerindo que aplicaria 14 anos de prisão para quem dissesse isso. O que Starmer não mencionou, e que a polícia metropolitana escondeu, é que esse mesmo homem, para começar, não tinha nenhuma ligação com o movimento de solidariedade à Palestina. E mais cedo naquele dia tinha esfaqueado um homem muçulmano que morava no mesmo apartamento que ele. E lá em 2008, ele já tinha atacado policiais. Ele era monitorado pelo programa Prevent do Reino Unido, que é um programa de combate à radicalização, e que claramente falhou. Então esse suposto ataque terrorista parece muito mais um ataque aleatório cometido por um homem com problemas mentais. E aí a mídia britânica passou a culpar o Irã por esse ataque por meio de um grupo que não existe em lugar nenhum, a não ser no Telegram, chamado Ashab al-Yamin al-Islamiyah. É um canal no Telegram que assume a autoria de qualquer ataque numa área judaica, até um furto de carro numa área judaica, incêndio, qualquer coisa que aconteça. Eles dizem que foram eles e afirmam, fazemos parte da resistência iraniana. Agora, quem estaria por trás de um canal assim? Quem se beneficiaria em culpar o Irã por todos esses ataques?
Obviamente, seria Israel. E como explicamos no The Grey Zone, numa investigação publicada por Wyatt Reed, tudo indica com bastante clareza que se trata de uma operação de inteligência israelense, criada para assumir a autoria desses ataques aleatórios e jogar a culpa toda no Irã. E aí você tem, por exemplo, o Telegraph britânico, o Times de Londres, e agora o próprio Keir Starmer repetindo essa acusação e culpando o Irã. Ele diz que esses ataques têm motivação ideológica, com o objetivo de acabar com o que ainda resta do direito à liberdade de expressão dos cidadãos britânicos e de enfraquecer o movimento de solidariedade à Palestina em nome de Israel, porque o establishment britânico estaria com medo de perder o controle. O segundo caso é o dos chamados Filton Six, um grupo de ativistas do movimento Palestine Action, que foi levado a julgamento por tentar ocupar e fechar uma fábrica pertencente à empresa israelense de armamentos Elbit Systems, que é estatal. Existem fábricas dessa empresa espalhadas por todo o Reino Unido e o grupo Palestine Action, que é um movimento de ação direta contra o genocídio, conseguiu fechar fábricas da Elbit Systems que estavam diretamente envolvidas no genocídio em Gaza e agora na guerra com o Irã. Esse julgamento foi totalmente armado, como a gente já tinha mostrado no The Grey Zone e também comentado antes. E o veredito saiu. Muitos desses réus, desses 6, acho que 4 deles agora enfrentam longas penas de prisão. Um deles pode pegar cadeia por causar ferimentos graves. Mesmo assim, o júri não pôde saber que, nesse caso, o juiz pode condená-los por terrorismo, para depois classificar todo o grupo como uma organização terrorista. Os réus não puderam mencionar qual era o alvo do ativismo deles, que é a empresa Elbit Systems. Também não puderam usar o termo genocídio, nem discutir a situação em Gaza durante o julgamento. E cidadãos britânicos que estavam do lado de fora do tribunal foram presos por segurarem cartazes informando os jurados sobre seus direitos, com base em uma lei britânica chamada Jury Equity, que garante ao júri o direito de absolver um réu de acordo com a própria consciência. Então, você via dezenas de britânicos segurando cartazes explicando esses direitos e sendo presos na porta do tribunal. É esse o nível de corrosão e destruição dos direitos dos cidadãos britânicos causado por Israel e pela influência israelense no Reino Unido. Um país que, diferente do nosso, não tem uma primeira emenda. Eu preciso mencionar, isso é praticamente uma notícia de última hora. O juiz desse julgamento, o juiz Jeremy Johnson, que foi advogado do MI6 e da Polícia Metropolitana, acabou de ser promovido poucas horas depois do veredito. Ficou muito claro que o resultado já estava combinado. E o motivo pelo qual eu acho importante falar sobre isso, juiz, quero dizer, num programa chamado Judging Freedom, onde o senhor se preocupa tanto com os direitos constitucionais dos americanos, é que se a gente olhar para o Reino Unido, é para lá que eu acho que parte da nossa liderança, aquela que é comprada e controlada pelo lobby de Israel, quer levar o nosso país. E tudo o que temos para impedi-los é a Constituição. Bom, o programa de hoje poderia se chamar The Grey Zone no Julgando a Liberdade, porque você foi simplesmente incansável como um coelhinho Energizer, com essa fala tão clara e cheia de histórias incríveis que a grande mídia simplesmente não quer cobrir. Max, muito obrigado. O tempo não me permite entrar nos detalhes do que você falou, mas o público aqui é enorme e vai crescer ainda mais. Por causa da sua compreensão impressionante e da forma brilhante como você explica todos esses acontecimentos. Obrigado, meu caro. Tudo de bom para você. Um abraço para sua família também e esperamos te ver de novo em breve. Muito obrigado, juiz. Obrigado por me conceder um tempo. Claro, ele realmente é impressionante na forma como domina os fatos e consegue explicá-los de um jeito tão convincente. Amanhã, no fim da semana e no fim do dia, às 4 da tarde, com Larry Johnson e Ray McGovern, o seu Intelligence Community Roundtable. Judge Napolitano, no programa Judging Freedom.